faculdades públicas de medicina mais fáceis de passar. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano. Exatamente. E eu sei que o título desse vídeo pode ter chamado a sua atenção. Muitos alunos ficam revoltados quando me escutam falando sobre isso, mas calma, eu vou explicar o que eu estou dizendo e vou te mostrar o porquê e realmente o porquê que essas 4 faculdades são as mais fáceis de passar em menos de um ano. Tudo bem? Vamos lá, Débora. A primeira coisa que a gente tem que entender é quais são essas 4 faculdades, certo? Então, olha só. 4 faculdades de medicina que, se você quiser, olha só, esse vídeo aqui eu estou gravando em janeiro, 22 de janeiro. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas se o seu objetivo é passar em medicina em uma dessas 4 em menos de um ano, dia 22 de janeiro de 2026 é o dia que eu estou gravando isso aqui. E eu posso te garantir que é possível passar em qualquer uma dessas 4 ainda este ano, se você aplicar um método passo a passo, focado em entender exatamente o que eu vou falar com você aqui. Tudo bem? Débora, quais são essas faculdades? Vamos lá. FAMEMA, FAMERP, UNESP e Unifesp. E eu sei que algumas pessoas agora estão saltando aí, dando pulos, porque já deve ter tentado passar nessas faculdades, ou já ouviu falar, ou conhece alguém, e acha um absurdo o corte, tem que gabaritar, e é verdade tudo isso, tá? Só que eu vou te mostrar aqui o porquê elas são mais fáceis e porque eu te digo que eu garanto que é possível passar em menos de um ano. Então, olha só, nós estamos falando de 4 faculdades que a Banca VUNESP prepara. Exato. FAMEMA nível 1, FAMERP nível 2, UNESP nível 2, Unifesp nível 3, com sistema misto. 4 faculdades, exatamente. Se o seu sonho é uma delas, anota tudo que eu vou te falar aqui. Mas antes, já curte o vídeo, se inscreve no canal. Por quê? Se você quer passar em qualquer faculdade da Banca VUNESP, esse canal foi feito para você. Percebeu o que eu disse para você no começo do vídeo? Eu sou uma especialista na Banca VUNESP. Toda a equipe do Exatas Sem Mistério, nós somos especialistas desta banca. Exatamente. Então, se a prova que você vai fazer é a VUNESP, esse canal foi feito pensado exclusivamente para você. Então, não perca nada que foi feito aqui e nada que é postado, porque é tudo orientado, direcionado para a Banca VUNESP. Então, já se inscreve, liga o sininho para não perder nada. Beleza? Vamos lá. Eu preciso entender como se elabora uma prova e o porquê que elas são mais fáceis. Certo? Se você ainda não sabe, a Banca VUNESP ela prepara mais de 40 provas por ano. Essas 4 são faculdades públicas que a Banca VUNESP prepara. Tem mais uma que é a UEA. Depois eu vou gravar um vídeo exclusivo para a UEA. Não vou falar dela aqui. Mas essas 4 fazem parte da nossa cartilha. E a Banca VUNESP, ela segue um padrão único para a elaboração das provas e algumas regras. Então, a VUNESP ela segue à risca as regras da cartilha. Então, isso facilita muito a nossa preparação, até para que você possa prever o que melhorar, como melhorar, o que estudar e por que estudar cada coisa, tá? Uma das coisas que você precisa saber é que existem níveis diferentes de dificuldade das provas. Exatamente. Então, se eu quiser prestar essas 4 provas, eu preciso me preparar de forma diferente para cada uma delas, porque são provas completamente diferentes. FAMEMA é uma prova nível 1. Objetiva, direta, clara, curta. É um tipo de prova e seleciona um perfil de aluno. Quando a gente vai para a FAMERP e para a UNESP, nós estamos falando de provas níveis 2. E mesmo as duas sendo provas níveis 2, são provas completamente diferentes também. FAMERP, mais previsível, menos interpretação e menos conteúdo interdisciplinar. UNESP, pouco previsível, mais interdisciplinar, mais conteudista. Então, são 2 provas níveis 2 com características completamente diferentes. Quando a gente vai para a Unifesp, nós vamos para uma prova nível 3. Também direta, objetiva, nada curta e muito exigente, tá? Então, são 4 provas que a Banca VUNESP prepara e são 4 provas distintas. É possível, Débora, eu me preparar para as 4? Sim, desde que o seu cronograma contemple isso, sim. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: tem níveis de dificuldade, certo? Então, beleza.
Além dos níveis de dificuldade, tem as características. Então, é muito importante, durante toda a sua preparação, você também ser avaliado com relação a qual que é o seu perfil. Qual prova que você se adapta melhor, que você tem um desempenho melhor, que você se identifica. Por quê? É muito mais fácil potencializar aquilo que você já tem habilidade, que você já é bom, do que começar do zero, ou então querer forçar você a criar uma habilidade que é contra a sua própria natureza, tá? Por exemplo, Débora, tem alguns alunos que são muito bons em interpretação, têm essa habilidade natural, porque eles já leram muito, são alunos que têm esse hábito da leitura. Então, para esse aluno, fazer uma prova da Unesp é bem mais tranquilo do que um aluno que é mais objetivo, mais direto e que não tem essa característica da interpretação. Entende? Então, se você não, eu tenho dificuldade de interpretar, coletar dados, analisar dados, analisar tabelas, não é Unesp para você. Então, você tem que procurar o quê? O FAMEMA ou Unifesp, direta, objetiva, entende? Então, eu tenho que entender o nível de dificuldade, as características da prova, para eu conseguir avaliar também como eu sou, quais são as minhas habilidades naturais, o que eu posso potencializar para eu ter um resultado melhor. Tudo bem? Tá, Débora, mas aí você não respondeu porque elas são as mais fáceis. E agora eu vou responder. Lembra que eu disse? São provas que a banca VUNESP prepara. A banca VUNESP segue algumas regras. E ela segue a mesma regra para preparar essas 4 provas. Quais são essas regras? Conteúdo base, pensa numa pirâmide aqui agora. Conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Nós temos 3 pilares fundamentais para elaborar qualquer prova que a banca VUNESP prepara. Exatamente. Primeiro pilar, fundamental, conteúdo base. Segundo, conteúdo específico. Terceiro, critério de correção. As 4 provas que eu estou citando aqui faz uso desses 3 pilares. Todas elas têm critério de correção exigente, certo? E diferentes. Então, o critério da Unesp não é igual ao da FAMERP, que não é igual ao da Unifesp, que não é igual ao da Enem, da FAMEMA, perdão. Então, são critérios diferentes. Conteúdo específico, todos diferentes. FAMERP e Unesp, de forma muito mais acentuada. FAMEMA e Unifesp tem muito menos essa característica, tá? Conteúdo base de todas elas são iguais, só muda a profundidade de como é cobrado e a complexidade dessas questões. Mas o conteúdo base é igual para as 4 provas. E o conteúdo base representa 80% das provas. Exatamente, tá? Se você gabaritar os 80%, não tem como passar em nenhuma delas. Mas é impossível sem esses 80%. Então, a primeira coisa é garantir todo o conteúdo base. Representa 80% da sua prova. Depois, se preocupe com o extraordinário, que é o conteúdo específico e o critério de correção. Tudo bem? Agora, eu vou te dar boas notícias, coisa que nenhum cursinho, por melhor que seja, ou por mais famoso que seja, ou por mais que você goste, o cursinho nunca vai te dizer isso, tá? O que, Débora? O cursinho, ele vai ensinar para você, se você fizer 1 ano de cursinho, ou mais, né? A gente fica 5, 6, 7, 8 anos, você vai ver todos os anos a mesma matéria, e a mesma matéria que está no edital, que é a mesma matéria que está no conteúdo programático do ensino médio, e que não necessariamente vai cair na sua prova. Exatamente. Então, olha só, o cursinho, ele entrega para os alunos todo o conteúdo programático do ensino médio. Qual que é o problema disso? Agora vai chegar a sua boa notícia. Agora já vale a curtida, tá? Somente, presta atenção no que eu estou te dizendo, somente 30% de todo aquele conteúdo que você viu no cursinho é possível cair na sua prova se você vai prestar um desses vestibulares. Exatamente. Significa que os outros 70% do tempo que você estudou, viu aula, matou roteiro, não serviu para nada no seu vestibular. Pode servir para outras coisas, para outros vestibulares, mas para essas provas, não. Então, por que tem alunos que ficam 3, 4, 5, 6, 8 anos estudando no cursinho? Até esse aluno entender o que é importante, o que cai, o que ele tem que fazer, o que ele tem que priorizar, demora. Às vezes o aluno demora anos, às vezes o aluno desiste e vai para uma outra opção, outro curso, outra faculdade, e acaba não atingindo a aprovação. Agora, se você souber exatamente quais são esses 30%, quais são os 30% do conteúdo que vão cair, como eles vão cair, e se você souber e tiver os exercícios corretos para treinar,
também tiver os simulados corretos para treinar, com o mesmo grau de complexidade, com as mesmas âncoras, com os mesmos comandos, com o mesmo número de questão, com o mesmo tempo, corrigindo tudo, conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção, é improvável não passar. Por quê? Porque você vai sair na frente de muitos concorrentes. Muitos concorrentes. O que é comum? As pessoas estudarem um pouco de tudo, treinarem um pouco de tudo, saber um pouquinho de cada coisa, mas para a medicina, saber um pouco de cada coisa não é suficiente. Você tem que saber muito de pouca coisa. E quanto a essa pouco? Quanto a esse pouco, Débora? 30% no máximo. Então, olha só, quando eu falo de 30%, significa o máximo de conteúdo que você tem que ver de todo aquele contexto para fazer qualquer prova que a banca Vunesp prepare. Se você vai fazer FAMEMA, você precisa ver menos coisas do que para quem vai fazer Unesp. Quem vai fazer FAMEP tem que ir num grau de complexidade menor do que quem vai fazer Unifesp. Entende? Conhecendo esses 3 pilares, sabendo quais são eles e como vão ser cobrados, você passa. Por isso que eu estou te dizendo que são as 4 provas mais fáceis de passar. Por quê? São provas previsíveis, são provas que só tem 30% do conteúdo programático, são provas que hoje, conforme eu havia dito para vocês, no dia 22 de janeiro de 2026, eu posso te dizer exatamente quais são os tópicos de conteúdo base, de conteúdo específico dessas provas. Então, você tem tempo para estudar, para se programar, para treinar, aprender critério de correção. Então, você tem que saber quais são, como eles vão cair, aprender a fazer critério. Gente, isso é possível. Então, olha só, se você realmente quer passar em menos de um ano, esses são os 3 pilares que você tem que levar a sério e fazer à risca, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha entendido o processo e, principalmente, tenha entendido porque as pessoas passam tantos anos e não conseguem aprovação e você, com o tempo que nós temos agora, pode conseguir aprovação esse ano, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado. Já curte aqui. Se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser saber mais sobre as provas da Banca Vunesp, já deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.